A gente vai botar aí, o Renato hoje declarou sobre o que ele encontrou quando chegou no Vasco e deixou bastante claro que o Vasco precisa reforçar o elenco. Ele ficou quieto agora, não quis falar muito por conta de janela do dia 27, que aliás fecha amanhã, o Vasco não vai contratar mesmo ninguém, mas para o meio do ano precisa de mais. Vamos ouvir o técnico do Vasco, o Renato Portaluppi, sobre essa declaração de que o time precisa ser reforçado e como é que ele encontrou o Vasco quando ele chegou. É difícil até porque eu não quero entrar em mérito de como encontrei ou como não encontrei o meu grupo, porque tem pessoas que vão levar para o outro lado e achar que eu estou fazendo críticas do trabalho do Diniz, que eu não tenho nada a ver com o trabalho do Diniz, me dou muito bem com ele, inclusive. Só que quando eu cheguei, nós não tivemos praticamente muito tempo para treinar e nós pegamos uma sequência de jogos assim dificílimos. São times assim que vão brigar lá em cima na parte da tabela, sem dúvida alguma. Palmeiras, que todo ano briga pelo título, esse ano não vai ser diferente. Cruzeiro. Fluminense, que está na parte de cima da tabela e vai brigar o tempo todo lá, e o próprio Grêmio. E sem ter tido muito tempo para trabalhar. Conversei com eles, tive uma ideia, eu acho que acima de tudo eu coloquei na cabeça deles que eles precisavam jogar com muita confiança. E a entrega, foi o tal do tesão quando eu cheguei aqui, eu falei que eu tive, que eu tinha, que eu passei para eles. Gente, não tem um torcedor que vai vaiar vocês se eles olharem para dentro do campo e ver o time se entregando, correndo, pegando. Pode ter certeza, se vocês fizerem isso, a gente vai começar a, degrau a degrau, sair dessa última colocação. Chega aqui, o Vasco tinha 4 jogos e 1 ponto. É difícil, porque o Campeonato Brasileiro, você pontuar, fazer apenas 1 ponto de 12, a conta vai chegar lá na frente. E o Campeonato Brasileiro, você não pode brincar com ele, não. O Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, dificílimo. Toda rodada é um jogo difícil, tanto para a gente como para o adversário. Você vê que é um campeonato, praticamente um campeonato mais difícil do mundo. Então, realmente a gente pontuou, nós fizemos 10 pontos de 12 contra esses 4 grandes do futebol brasileiro. Eu vou na praia, vou na rua, a torcida não me deixa em paz, me abraça, beija, chora e tal. Mas calma, a gente precisa melhorar bastante ainda. Graças a Deus nós conseguimos 10 pontos. O torcedor é assim, ganhou, ele enlouquece. Mas eu estou bem com os pés no chão, eu converso bastante com o Pedrinho, converso bastante com a diretoria. O Vasco precisa, nessa parada durante a Copa do Mundo, abertura da janela. A gente precisa de reforços para a gente pensar ainda maior, entendeu? Para a gente querer algo nessas competições que a gente vai disputar. Você vê, hoje eu tenho 24 jogadores, com 3 garotos da base. A gente está com o nosso grupo muito, muito reduzido. A gente precisa trazer jogadores que vão nos ajudar. E aí, gente, essa declaração do Renato me parece clara de que até o Pedrinho falou isso no sorteio da Copa do Brasil depois, né? Que ele falou, a gente vai contratar pontualmente no meio do ano, né? Ele chegou e falou que não precisava de reforço. Normal. Tá chegando, os caras falam. Meteu 10 pontos de 12, respirou, amigo dos caras. Vamos dar uma reforçada? Na última coletiva ele já deu essa letra. Na última ele já deu. Sim. E tá tudo certo. Rodou o elenco, deu oportunidade para todo mundo. Quem tá aproveitando, ok. Quem não tá, vai ficando pelo... Cara, aqui ó, o discurso tá alinhado com o dia a dia. Tá tudo certo. Agora, ô Sérgio, assim, olhando a olho nu mesmo, tá? Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldívia, Robert Renan e Cuiabano. Hugo Moura, Thiago Mendes, Tietê e Nuno. David e Andrés é o time que tá jogando. Quais as posições que o Vasco precisa hoje para entrar no time e jogar? Flávio, eu acho que o Vasco precisa, assim, para esse time titular, eu acho que o Vasco precisa de um volante para jogar junto ali com o Thiago Mendes, um jogador para poder assumir, dividir essa responsabilidade, né, no meio campo, e eu ainda acho que o Vasco precisa de um armador, porque o Rojas, o próprio Pedrinho falou que o Vasco não vai contratar ninguém para suprir a saída do Felipe Coutinho, teve a questão da camisa 10 pro Rojas, eu acho que a queda de rendimento do Nuno, talvez se ele tivesse mantido o nível, ele poderia assumir essa posição, mas é uma peça que a gente viu, né, o Matheus França voltando, né, o Renato dizendo que precisa contratar, e eu ainda sinto falta de um outro atacante, que pode ser o Marino. O Marino ainda não, eu acho que o Marino tá devendo, e pelo que o Vasco investiu, pelo jogador que é, o tamanho do Marino, o jogador que tá fechado com Boca, que fez grandes campanhas em Libertadores com o Atlético Nacional, é um jogador que eu ainda espero muito. De verdade, eu acho que ele pode ser esse grande jogador e dividir com o Andrés Gomes esse lado de campo do Vasco. Em relação à posição de centroavante, é complicado, né? Porque o Brenner e o Spinelli ainda não mostraram, né, todo o potencial deles, mas não dá para pensar em trazer mais um centroavante, tendo 2 que chegaram há pouco tempo. Mas basicamente, pensando em elenco, a gente precisa de mais, mas para chegar e jogar pelo time que a gente tem hoje, eu penso em um camisa 10, um volante, talvez um atacante pelo lado. E aí, Jean, o que precisa? É por aí mesmo? Por aí mesmo. Perfeito, o Sérgio. Se você tivesse que falar assim para mim, Flávio, o que você mais... Assim, que você... tem 2 tiros. Vamos deixar 2. É o volante
e o 9. Um 9 diferente. Um 9 que sim, que chega grandão, assim. O cara que, como diz a minha filha, quem é o bom? O bom é aquele ali, o marvado. Tem o bom e o marvado. Nós precisamos do marvado. Um cara lá na frente que machuque o adversário, que tenha oportunidade e resolva para nós lá na frente. É muito cedo, a gente ainda tá Brenner testando Spinelli. Hoje, eu fui na fisioterapia e encontrei um amigo meu palmeirense. E ele falou um negócio que é muito verdade, assim, ó. Quando você tem grana e tem ponto na tabela, você tem paciência pra caramba. Gente, o Flaco demorou uma eternidade para dar certo no Palmeiras. O Vitor Roque demorou uma eternidade para dar certo no Palmeiras. Só que como você tem um time bom e não depende disso, você vai oportunizando, a coisa vai andando, entendeu? Então, assim, não tem uma contratação do Vasco que a gente possa largar a mão até agora, dessa aí. Muito pelo contrário. Tem que dar muita minutagem para Spinelli, muita minutagem para Brenner, muita minutagem para Inestrosa, para que esses caras possam mostrar dentro de campo. Tem jogador que chega, pega a camisa e resolve. Vamos lá. Verratti, quando chegou, atropelou. Cuiabano agora, chegou, atropelou. O Thiago Mendes é um caso. Chegou, demorou, foi indo e virou cara do time, entendeu? Então, Flávio, eu acho que é isso. Mas eu acho que é esse volante para jogar ao lado do Thiago Mendes e alguém na frente também que faça a diferença. Eu também acho. Eu acho que é por aí. E enquanto esses não vêm, a gente tem aí umas fotos interessantes de Jair, cara, que tá cada dia evoluindo mais. Hoje, inclusive, o próprio Vasco resolveu postar que o Jair tá em franca evolução e há uma perspectiva de que, pelo menos no mês de maio, ele já possa ser aproveitado. E é engraçado, Jean e Sérgio, porque isso eu ouvi, inclusive, dos médicos do Vasco. Ele teve uma lesão muito semelhante no outro joelho. E parece que o organismo acostumou, sabe? E já meio que deu uma outra região do corpo humano, apesar de serem regiões semelhantes, são os dois joelhos, um tratamento melhor. Do tipo, pô, a gente já sabe como é que... O corpo já sabia a receita, né? Já sabe como cuidar, né? Exatamente. E ele tá voltando assim... E assim, claro, todo mundo com o pé no chão, mas otimismo de que em maio ele possa voltar, mas com um período de Copa, treinando, que em agosto... E acho que vai ser um belo reforço, né, gente? Eu acho que o Jair é um jogador muito diferente para ajudar ali naquele meio de campo, né, Jean? Ele, Thiago Mendes, dá um casamento perfeito. Perfeito. Ele eu com a tenho bola medo no pé, disso, a bola hein? não queima. Porque a gente tinha Jair e Paulinho também, que a gente cantava e achava que ia dar certo, não dava. Vamos botar em campo para jogar, né? E uma coisa importante também, pensando no Jair, é que assim, a gente sabe que voltar de uma contusão... Tivemos a presença de vários ex-jogadores e um desses 6 atletas que participou foi o Felipe Bastos, ex-jogador do Vasco da Gama, um atleta que até de certa forma marcou aqui presença no nosso Vascão. E ele falou sobre esse início de trabalho de Renato Portaluppi e falou também sobre Felipe Coutinho, por que o Coutinho não ficou, o que vinha acontecendo com a ex-camisa 10 do nosso Vascão. Se liga aí só nas palavras de Felipe Bastos, que sem dúvida conhece muito dos bastidores do nosso Vasco da Gama. Cara, o Renato ele tem uma coisa assim que eu acho muito importante. O Vanderlei falou sobre isso outro dia, né? O Vanderlei Luxemburgo, que foi meu treinador. Você precisa, no futebol, trabalhar a parte tática, técnica e emocional. Eu acho que tática e técnica, ele ajeitou coisas importantes. O Vasco no meio campo hoje é mais agressivo, ele busca a vitória o tempo inteiro, mas emocionalmente os jogadores, nesses 4 jogos, mostrou que o vascaíno gosta de ver dentro do campo, né? Um time que não desiste, um time que busca a vitória o tempo inteiro. Eu acho que é isso. E ele trouxe um frescor para o vestiário, que era o que precisava. O Renato ele tem esse dom de deixar as coisas leves, até pelo nome dele. Eu acho que é isso que os jogadores precisavam, o torcedor também comprou a ideia, a sinergia arquibancada-campo, ela precisa existir dentro do Vasco para que as coisas aconteçam, né? Então é isso. O Vasco o vascaíno, por nascença, ele é desconfiado. Sim. Teve 4 bons jogos, mas é importante que continue, para que faça um campeonato brasileiro tranquilo. E vem cá, o Coutinho saiu, teve aquela polêmica toda, tu até se pronunciou disso. Tu acha que acabou sendo precipitado? Chegando o Renato, tu acha que ele ia dar uma tranquilizada, ia conseguir resolver ou tem que ser? É muito particular, assim, cara. O Coutinho é um grande amigo meu. Eu entendo também a situação. Eu parei por conta da minha cabeça também. Minha cabeça tinha parado antes do meu corpo. E eu entendo muito a situação dele também, de muita pressão. Ele sabia que é um clube onde ele queria ser campeão. Bateu na trave ali de quase ser campeão. Virou o ano já muito pressionado também. Ele se pressiona muito. Eu acho que é uma coisa que o Couto tem, mas é isso, cara, é bola pra frente, ele vai viver a vida dele, ele precisa também viver perto da família dele, dos amigos, e o Vasco anda, os jogadores passam e é isso. A vida ela é feita de ciclos, e os ciclos acabam,
O Diniz fez um primeiro ciclo no Vasco muito bom, chega numa final de Copa do Brasil, acaba o ciclo dele, começa o ciclo do Renato, e os jogadores são a mesma coisa, então a gente já viu grandes ídolos saírem, e o Coutinho é uma grande referência para esses meninos da base do Vasco, ele ganhou o mundo, ganhou muita coisa, mas passou. Agora o torcedor ele precisa entender que o elenco do Vasco ele tem suas carências, e uma delas é o meia, que acaba saindo, que é o Coutinho, eu vi o Pedrinho falando sobre isso ontem, então o Renato ele entende muito bem das carências que o Vasco tem, para que faça um bom ano. O torcedor vai bater